segunda me atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: irmão, o gigante vai cair com o rosto em terra. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada nos relata que veio a palavra do Senhor ao profeta Samuel, dizendo: Samuel, por que tens tu, Samuel, dó de Saul? Sabendo tu, Samuel, que eu tenho rejeitado Saul para que reine sobre o povo de Israel. Diz a Bíblia que Samuel, diz a Bíblia que o Senhor falou mais a Samuel assim: Samuel, pega a tua botija, Samuel, enche de azeite e vai, porque te enviarei até a casa de Jessé, o Belamita, porque dentre os filhos de Jessé, Samuel, eu tenho provido de um rei. Diz a Bíblia que o profeta Samuel questionou a voz do Senhor e disse: Senhor, se Saul saber disso, ele certamente me matará. A Bíblia que o Senhor falou novamente a Samuel: Samuel, olha, pega um bezerro das vacas, pega em tuas mãos e convida Jessé e teus filhos para sacrificar. E assim, Samuel, tu chegarás até a casa de Jessé. Diz a Bíblia que Samuel partiu em direção à casa de Jessé, convidou Jessé e seus filhos para sacrificar. Diz a Bíblia que chegando Samuel na casa de Jessé, esse Samuel depara com Eliabe. Samuel logo viu Eliabe, um rapaz bonito, de boa aparência, como relata a Bíblia alto, era um rapaz formoso, como nos diz a Escritura. E Samuel logo falou: pronto, estou diante do ungido do Senhor, é esse mesmo. Aleluia. Mas diz a Bíblia que o Senhor falou a Samuel: Samuel, não é esse Samuel. Olha, Samuel, o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o que está no coração. Diz a Bíblia que Samuel continuou a pedir a Jessé que passasse seus filhos, e Jessé passou a Aminadab. Diz a Bíblia que Samuel falou: esse Senhor, o Senhor disse também não. Passou Samar, terceiro filho de Jessé. Novamente a voz do Senhor de Samuel: não é este Samuel. Mas diz a Bíblia que fez Jessé passar todos os 7 filhos sobre a presença de Samuel. E a voz do Senhor não falou a Samuel dizendo que era este o ungido. Mas diz a Bíblia que Samuel falou: Jessé, esse é todos os teus filhos, Jessé. Jessé disse: não, Samuel, há o caçula, que se encontra no campo apacentando as ovelhas. Aleluia. Davi estava no campo cuidando da ovelha do seu pai. E eu quero dizer para você nessa noite: ainda que você esteja distante da bênção, ainda que você esteja talvez não exatamente no momento da tua vitória, ainda que você esteja desapercebido, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele faz a vitória chegar até você. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele traz a provisão para você. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele traz a sua bênção até onde você está. E diz a Bíblia que Jessé manda chamar Davi para que venha até a casa, para que assim o profeta Samuel possa conhecer Davi. Diz a Bíblia que chegou Davi perante Samuel, e era Davi ainda rapaz, moço, ruivo, como diz as Escrituras. Diz a Bíblia que a voz do Senhor bradou fortemente ao coração de Samuel, dizendo: Samuel, levanta-te e unge, pois este é o meu escolhido para que reine sobre o povo de Israel. Diz a Bíblia que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E aí, queridos amados, eu começo a imaginar que naquele momento começa assim o ministério de Davi. Davi, queridos amados, até pouca hora era apenas o filho caçula de Jessé que apacentava ovelhas do campo. Mas a partir daquele momento que o profeta Samuel ungiu Davi agora já não era mais o mesmo. Davi agora era um homem cheio do Espírito Santo. Diz a Bíblia que logo em seguida, diz a Bíblia que um espírito maligno da parte do Senhor se apoderou de Saul. Saul, que ainda era rei de Israel, mas Saul tinha desobedecido
obedecido à voz de Deus, porque o profeta Samuel profetizou para Saul e Saul não cumpriu a voz de Deus. Então o Senhor tinha rejeitado Saul para que reine sobre Israel. Diz a Bíblia, por desobediência de Saul, eis que agora o Senhor Jesus manda que um espírito maligno atormente Saul. E aquele espírito atormentava Saul de tal forma a ponto de que Saul se sentia incomodado com aquilo, a ponto que Saul precisou de uma solução para aquele problema. Imagina o rei sendo atormentado por tal espírito. Mas diz a Bíblia que um dos seus criados falou: olha, rei, certamente se você encontrar alguém que sabe tocar bem harpa, alguém que sabe assim tocar aquele instrumento com harpa bem, certamente esse alguém tocará a harpa e o Senhor vai se sentir aliviado. Certamente Saul chamou seus funcionários e enviou em busca de alguém que tocasse harpa. E diz a Bíblia que um daqueles funcionários de Saul falou: olha, eu conheço esse é Davi. Ele é cheio, o Senhor é com ele é filho de Jessé. Diz a Bíblia que Saul manda buscar Davi, manda os seus mensageiros ir até a casa de Jessé para buscar Davi, para que tocasse harpa para ele. Diz a Bíblia que os mensageiros de Saul foram até a casa de Jessé, encontrar Davi e trouxe até a presença de Saul. Diz a Bíblia que Davi chegou até a casa do profeta Saul, até o rei Saul, e tocou a harpa. Diz a Bíblia que Saul logo se sentiu aliviado. E assim foi. Todas as vezes que Saul se sentia atormentado, Davi pegava a sua harpa e começa a tocar, e Saul se sentia aliviado. A partir daquele momento, Saul, queridos amados irmãos, toma Davi para si. Davi agora vai e vem da casa de Saul. Davi agora é funcionário do rei. Davi, toda vez que Saul se sentia atormentado, Davi ia e tocava a harpa. Aleluia. E diz a Bíblia que naqueles tempos começa uma grande peleja do povo de Israel contra os filisteus. Os filisteus, amados irmãos, começam a desafiar o povo de Israel. Os filisteus começam a desafiar o povo de Israel de tal forma que começa uma grande batalha, uma grande guerra. E diz a Bíblia que entre os filisteus havia um gigante chamado Golias. Esse gigante começa assim a atormentar o povo de Israel. Relata as escrituras, amados e queridos irmãos, só para os irmãos terem noção do tamanho do gigante que amedrontava o povo de Israel. Golias era filisteu, natural de Gate, tinha por altura 6 côvados e um palmo, que trazendo para os dias de hoje daria equivalente a 2,94 metros, mais ou menos. Davi, queridos amados, ainda era um rapaz. Certamente Davi deveria ser pequeno perante Golias, mas perante ao Deus vivo de Israel, Davi já era grande. E diz a Bíblia mais que Golias usava uma roupa que pesava 5.000 ciclos ao quadrado, que por dia de hoje dá mais ou menos 57 quilos. A lança que Golias trazia com si pesava 600 ciclos, trazendo por dia de hoje 6 quilos. Imagine, Golias já era grande, ainda usava uma roupa que pesava aproximadamente 57 quilos e trazia consigo uma lança de 6 quilos. Esse era o tamanho do gigante que desafiava o povo de Israel. Queridos amados irmãos, diz a Bíblia que Golias, durante 40 dias e 40 noites, desafia o povo de Israel. Golias agora começa a pedir que o povo de Israel mande um homem para que peleje com ele, para que venha lutar com ele, aleluia, para que venha em direção a ele e lute com ele. E assim, os filisteus ou o povo de Israel, quem sair vitorioso do combate, um vai ser escravo do outro. E diz a Bíblia que durante a guerra os irmãos de Davi foram guerrear a favor de Israel. Diz a Bíblia que há uma preocupação de Jessé com seus filhos. Qual pai que não se preocupa com seu filho, meus irmãos? Jessé se preocupou com seus filhos que estavam na guerra. Diz a Bíblia que Jessé envia Davi até o campo de batalha para que traga a notícia dos seus irmãos. E chegando Davi no campo de batalha, Davi procura seus irmãos, mas antes de Davi encontrar seus irmãos, eis que Davi escuta aquele gigante desafiar o povo de Israel. Já que Davi se enfureceu de tal maneira a ponto de dizer: quem é esse incircunciso
para enfrentar o exército do Deus vivo. Quem é esse? Quem é esse que afronta o povo de Israel? Aleluia! Muitas vezes, queridos irmãos, nossas vidas, nós estamos diante de um gigante, estamos diante de uma situação o qual é necessário que você venha se impor. É necessário que você venha começar, queridos irmãos, a mostrar para esse gigante o tamanho do Deus que você tem. Aleluia! Queridos irmãos, nessa noite você venha, comece a dizer para o tamanho do gigante que está em sua vida, o tamanho do seu Deus. Comece a mostrar para o gigante que está em sua vida, meu irmão, a grandeza do Deus que você tem. Aleluia! Comece, meu amado, a demonstrar para esse gigante que está em sua frente o tamanho do poder que tem o teu Deus. Aleluia! Ouvindo aquele gigante desafiar o povo de Israel, Davi se enfureceu. E diz a Bíblia que veio Eliabe e seu irmão mais velho falou: o que é que tu quer aqui agora? Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Creio eu que Eliabe tinha alguma desavença com Davi, não está escrito, irmão. Creio eu, porque Davi, quando Eliabe falou: o que é que tu quer agora? E Davi respondeu: o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Davi não sabia o que ele fez. Então, creio eu que tinha alguma implicância da parte de Eliabe com Davi. Por Davi ser o filho caçula, foi ungido a rei de Israel. Creio eu, não está escrito, amado. Diz a Bíblia que aquelas pessoas que ouviram Davi dizer, que ouviram Davi se enfurecer contra o gigante, fez Saul saber que Davi tinha falado aquelas palavras. E diz a Bíblia que o rei Saul manda buscar Davi mais uma vez, para que se apresente até ele. E Davi chega perante ao rei Saul novamente. E relata as santas escrituras que Davi se apresenta ao rei Saul. Saul pergunta: tu quer enfrentar o gigante? Davi: sim, quero enfrentar o gigante. Diz a Bíblia que Saul agora, mas ele é grande. Digamos assim, ele é grande, você vai conseguir, você ainda é apenas um rapaz, Davi. Saul enxergou Davi com os olhos humanos, como qualquer um faria, vendo Davi ainda um moço, um rapaz, pequeno, aparentemente, franzinho, querer desafiar um gigante. Diz a Bíblia que Davi disse que queria ir pelejar a favor do povo de Israel. E Saul assim fala com Davi: tu quer ir realmente, Davi? Aí Davi responde: olha, rei, eu quando estava lá tomando conta das ovelhas do meu pai, eis que veio um leão e tomou a ovelha na boca, eu fui lá e matei o leão. Eis que veio um urso, pegou a ovelha do meu pai pela boca, eu fui lá e matei aquele urso. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos e vou derrotar esse gigante Golias. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos e vou trazer a vitória para o povo de Israel. Se dispõe a lutar, se dispõe, meu amado irmão, se dispõe a lutar nessa noite. Não deixe o gigante te desafiar, não deixe o gigante dizer que você não vai conseguir, não deixe o gigante te amedrontar. Você tem um Deus vivo, você tem um Deus que luta por você. Saul perdendo armaduras, investe Davi, mas diz a Bíblia que Davi malmente conseguia andar. Imagine Davi, um menino franzino ainda, moço, cheio de armaduras, como de guerra. Davi malmente conseguia andar, porque Davi não estava acostumado com aquilo, amados irmãos. Diz a Bíblia que Davi tirou aquelas armaduras e partiu em direção ao gigante. Apenas Davi pegou a sua funda, chegou num riacho próximo, pegou 5 pedrinhas e foi em direção àquele gigante. Diz a Bíblia que Davi, chegando lá no campo de batalha, esse Golias olha para Davi e fala: és tu? Será que Israel agora não tem homem? Manda um menino para me enfrentar. Golias continua a debochar, observe, irmão. Golias continua a debochar de Davi. Será que Israel não tem homem? Mandaram um menino. Aí Golias ainda falou mais para Davi: olha, eu vou te matar e ainda vou dar tua carne para as aves e os animais do campo. Imagine como Golias tinha confiança. Golias era algo confiante, ele confiava no que ele tinha, ele confiava na sua lança, que pesava lá dos irmãos 5.000 ciclos. Golias confiava em si. Diz a Bíblia que Davi olhou para ele: olha, você vem contra mim com lança, com escudo, mas eu vou a você no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou conseguir te derrubar. Aleluia. Diz a Bíblia
que Golias começa a correr em direção a Davi. E Davi se apressou correndo. Davi vê aquele filisteu vir em direção com aquela espada, com aquela lança. Certamente Davi se apressou, pegou sua funda, colocou a pedrinha, girou e atirou. Aleluia. Diz a Bíblia que aquela pedra pegou, bateu na testa de Golias e cravou-se na testa. Queridos, quando nós recebemos uma pedrada na testa, o que é normal o homem cair para trás. Mas relata as Santas Escrituras que Golias caiu com o rosto em terra. Assim é você, meu amado. A palavra do Senhor diz que toda a língua confessará e todo o joelho se dobrará. Aleluia. Assim foi. Golias caiu com o rosto em terra para se cumprir a palavra do Senhor. Assim é o seu gigante. Ele vai cair perante você com o rosto em terra, porque você é um Deus que é vivo. Aleluia. Diz a Bíblia que Golias com o rosto em terra. Golias não estava morto ainda não, irmãos. Diz a Bíblia que Davi se apressou, correu, tirou aquela espada do filisteu e cortou a sua cabeça. Aleluia. E assim Davi conseguiu derrotar aquele gigante. Mas nessa noite, queridos amados irmãos, eu ainda quero falar a respeito de quando Davi venceu Golias. Esse Davi vem com a cabeça de Golias para o povo entregar a Saul, certamente mostrar: eu matei o gigante. Davi veio com a cabeça entregar ao rei Saul. Mas diz a Bíblia que Davi, depois de ter derrotado o gigante, Davi agora vira homem de peleja, homem de muitas guerras. Esse Saul agora dá um exército de 10 mil homens a Davi. E Davi agora vai e vem em pelejas em nome de Saul. Davi era bem sucedido em tudo o que fazia. Davi, além de ter derrotado o gigante, Davi agora ia enfrentar pelejas pelo povo de Israel. Sabia que Davi era bem sucedido em tudo o que fazia. Quando o homem, quando a mulher se coloca na direção do Espírito Santo, quando o homem e a mulher se colocam na direção de Deus, ele é bem sucedido em tudo que ele faz. Querido, se você entregar sua causa na mão do Senhor, se você se dispor a Ele, se você entregar sua vida na mão do Senhor Jesus Cristo, você será bem sucedido em tudo que fazer. Se você, queridos amados irmãos, se dispor a pelejar a peleja do Senhor nessa noite, você vai ser bem sucedido em tudo que você fazer. Diz a Bíblia que Davi agora ele vai e volta em pelejas com Saul também. Mas diz a Bíblia que voltando em uma dessas pelejas, eis que vinha as mulheres de Israel e elas entoavam um cântico dizendo: bendito seja Saul que bendito seja Saul que feriu milhares, mas bendito seja Davi que feriu 10 milhares. Diz a Bíblia que Saul, ouvindo aquilo, Saul se entristeceu, Saul se indignou. Saul agora começa a pensar consigo: eles deram a Davi 10 milhares e a mim apenas milhares. Só falta então para Davi agora o reino. Saul agora começa a olhar Davi com outros olhos. Davi que tinha derrotado o gigante, Davi que tocava a funda, que tocava a harpa, para afastar aquele espírito maligno. E agora Saul não olhou para nada disso. Saul agora só pensava em quê? Agora só falta o reino para Davi. Diz a Bíblia que Davi era bem sucedido no que fazia. Porém, Davi, no meio da sua caminhada, Davi conhece Jonatas, o filho de Saul. E diz as Santas Escrituras, queridos amados irmãos, que existe amigos que são mais chegados do que irmão. E assim era Davi e Jonatas. Davi e Jonatas se amavam com um amor tão profundo que a Bíblia relata que era o amor da alma. Davi e Jonatas se amavam de tal forma, queridos irmãos, ao ponto de Jonatas se voltar contra seu pai para ficar a favor de Davi. Diz a Bíblia Sagrada que a partir daquele momento Saul começa a querer ver o fim de Davi. Saul começa, meus amados, a querer a morte de Davi. Mas diz a Bíblia que Davi era bem sucedido em tudo que fazia. Davi era um homem cheio do Espírito Santo, queridos amados irmãos. O Espírito do Senhor estava sobre Davi. Onde então Saul armava ciladas para Davi, Deus o livrava.
Saul começou assim a armar algumas ciladas para Davi. Ou seja, Saul temia, não queria matar Davi, mas ele imaginava consigo: os filisteus vão matar Davi. Eu vou deixar ele ir às pelejas porque os filisteus vão matar ele. Queridos amados irmãos, ainda que o teu problema, ainda que a tua situação jogue ao contrário de você, jogue contra você, Deus te garante vitória, amados irmãos. Diz a Bíblia que Davi e Jonatas eram amigos mais chegados do que irmão. Diz a Bíblia que Saul vira para Jonatas uma certa vez e fala: filho de mulher perversa, está a favor de Davi contra teu pai. Jonatas fala: mas qual foi o pecado de Davi, meu pai? Saul não queria saber de nada. Saul só queria saber da morte de Davi. Mas a Bíblia relata que Saul perseguiu Davi a tal ponto, ao qual Saul tinha prometido a sua filha mais velha Davi em casamento. Mas chegando a hora de Davi se casar com sua filha mais velha, Saul entregou para outro. Imagine, prometeu a filha, entregou para outro. E Davi chega e diz: olha, quem sou eu para ser genro do rei? Por isso Saul tinha entregado a sua filha mais velha para outro. Mas diz a Bíblia, veja como o Senhor trabalha. Diz a Bíblia que Mical, a filha caçula de Saul, ela amava Davi. Então ela foi prometida também a Davi em casamento. E Davi, queridos amados, casou com Mical. E Mical também ficou a favor de Davi e contra seu pai. Mical ficou a favor de Davi a tal ponto no qual Saul veio caçar Davi. Mical deixou Davi fugir pela janela, ao qual Mical colocou uma estátua no lugar de Davi. E quando Saul enviou seus homens para pegar Davi, encontraram uma estátua. A Bíblia, queridos amados, é clara quando diz que Saul perseguiu por muito tempo Davi. Mas diz a Bíblia, Davi agora começa a saber da maldade de Saul para com ele. Davi começa assim, amados irmãos, a saber do plano de Saul para matar. Diz a Bíblia que Davi faz um pacto com Jonatas. Um pacto que dizia: olha Davi, eu vou sondar o meu pai. Eu vou sondar o meu pai e vou saber qual é o plano dele, se realmente ele deseja te matar, se realmente ele quer a sua morte. Eu vou sondar o meu pai, mas olha Davi, só te peço uma coisa: jure perante o Senhor, não deixe desamparado a minha família, nunca deixe desamparado a minha família. Quando o Senhor dos Exércitos te dá a vitória, Davi, quando os teus inimigos descerem a sepultura, Davi, não esqueça da minha família. Aleluia. Diz a Bíblia que Davi fez aquele juramento e Davi fugiu para se esconder no lugar próximo à pedra de Etel. Diz a Bíblia que Jonatas foi sondar seu pai sobre qual era a sua intenção realmente com Davi. Era chegar aqueles amados à festa da lua nova, o qual Davi se sentava para comer com o rei. E diz a Bíblia que Davi não apareceu nem no primeiro dia e nem no segundo dia. No primeiro dia, Saul se inquietou, porque certamente pensou: ele deve estar, alguma coisa aconteceu com Davi. Mas no segundo dia, Davi também não apareceu. E Saul se enfureceu, virou para ele e falou: onde está Davi? Cadê Davi? Jonathan falou: meu pai, qual é o pecado de Davi, meu pai? O que é que Davi fez para que o Senhor tenha essa raiva tão grande de Davi? E Saul enfurecido, diz a Bíblia que Saul se enfureceu de tal maneira ao ponto de atirar a espada contra ao seu próprio filho Jonatas. E assim Jonatas percebeu que Saul tinha ainda a intenção de matar Davi. E diz as Santas Escrituras que Jonatas, amados irmãos, tinha falado com Davi o seguinte: olha Davi, vou sondar o meu pai. Quando eu souber uma coisa, o que é que vai acontecer, Davi? Eu vou atirar 3 flechas e vou mandar um menino ir ao encontro dessas flechas. E se eu gritar para o menino: olha, as flechas, pega as flechas e traz para o lado de cá, tu saberá, Davi, que meu pai não tem nada contra ti. E assim, Davi, tu pode retornar, Davi. Mas se eu falar: olha, as flechas estão para pega e traz para o lado de cá, tu sabes que meu pai está contra ti, Davi.
então segue teu caminho, porque o Senhor é contigo. Diz a Bíblia aqui, no dia seguinte, Jonatas assim fez. Atirou as flechas e mandou o menino pegar. E falou: olha, as flechas, pega as flechas e traz para o lado de lá. E assim Davi entendeu que Saul estava contra ele. Aleluia. Diz a Bíblia aqui, Jonatas pegou aquele menino, entregou suas armas e mandou que retornasse, e foi ao encontro de Davi, se despediu um do outro, e assim Davi partiu. Aleluia. Mas diz a Bíblia, vamos adiantar porque o horário já é quase 9 horas, vou adiantar um pouquinho. Diz a Bíblia que Davi fugiu da presença de Saul. Saul caçou Davi, mas irmão, de tal maneira, Saul tinha, o plano de Saul era a morte de Davi. Saul não queria que Davi assumisse o reino, mas diz a Bíblia que em uma das pelejas do povo de Israel contra os filisteus, eis que o povo de Israel foi derrotado, uma das pelejas, e eis que Saul vendo-se em melhoria, digamos assim, eis que ele viu aqueles soldados filisteus vindo de encontro a ele, eis que Saul, ele mesmo se atirou contra a sua própria espada, e assim Saul veio a falecer. Jonatas também veio a falecer nessa peleja, queridos amados irmãos. Diz a Bíblia que Davi se angustiou muito, Davi chorou muito por causa do seu amigo Jonatas. Mas diz a Bíblia que Davi agora começa, queridos amados irmãos, a reinar sobre Judá, primeiramente. Davi começa a reinar sobre Judá. Davi agora tem a sua tropa, Davi agora é rei de Judá. Mas diz a Bíblia que Davi, quando começa a reinar, quando Davi chega a reinar sobre Israel totalmente, diz a Bíblia que Davi lembra do trato que ele fez com Jonatas. Davi lembra do trato que ele tinha feito com Jonatas, que jamais ia deixar ninguém desamparado da família de Jonatas. Agora Saul estava morto, Jonatas estava morto. Até o filho de Saul que ficou, que não era Jonatas, era outro, que não me para a memória agora do nome, que ficou reinando no lugar de Saul, também veio a falecer, e agora Davi assume o reino. Diz a Bíblia que Davi lembra do trato que fez com Jonatas. E Davi lembra que é necessário que ele honre com alguém da família de Jonatas. É necessário que ele honre com alguém da família de Saul, porque ele tinha feito trato com Jonatas, seu amigo mais chegado do que irmão. Diz a Bíblia que Davi agora chama um dos seus criados e pergunta: olha, há alguém ainda da casa de Saul para que eu use de beneficência? E diz a Bíblia que um dos seus criados falou: olha, rei, existe um, e o nome dele é Mefibosete. Esse é aleijado e se encontra em Lodebar, lá na casa de seu Maqui. Aleluia. Mefibosete era filho de Jonatas. Ele era o único filho de Jonatas que estava vivo. E Davi assim se lembrou, queridos irmãos, do trato que tinha feito com Jonatas, de tal ponto que Davi mandou buscar Mefibosete. Mefibosete estava em Lodebar, muitos relatam Lodebar como a terra do esquecimento. Aleluia. Mefibosete estava esquecido em Lodebar, mas o rei Davi agora lembrou dele. O rei lembrou de Mefibosete. O rei lembrou do trato que tinha feito com Jonatas, e o rei precisava honrar o seu trato. Diz a Bíblia que Davi manda chamar Mefibosete. Aleluia. Queridos amados irmãos, eu, Natan, não sei a situação que você se encontra. Eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje. Eu não sei se você está, assim como Mefibosete, em um lugar esquecido. Eu não sei se você está em Lodebar como está Mefibosete. Mas eu quero te dizer nessa noite que o rei manda te chamar. Aleluia. O rei manda te buscar onde quer que você esteja. Diz a Bíblia que Mefibosete, Davi enviou seus servos em busca de Mefibosete. Diz a Bíblia que Mefibosete veio à presença do rei. Veio à presença do rei Mefibosete. Diz a Bíblia que Davi agora honra Mefibosete com as riquezas que tinha Jonatas. Davi agora dá novas vestes a Mefibosete e convida Mefibosete para sentar à mesa do rei. Aleluia, querido e amado irmão. Nessa noite o rei te chama. Nessa noite o rei chama você. O rei te convida para sentar na mesa. Aleluia.
Aleluia. A mesa está preparada, a igreja do Senhor. A mesa está preparada. É só necessário que você, querido meu irmão, sente-se e participe desse banquete. Aleluia. A mesa está preparada, meu querido e amado irmão. Aleluia. Mefibosete estava esquecido. Mefibosete não tinha nada. Mefibosete, a única coisa que Mefibosete tinha era o nome de Jonatas. A única coisa que Mefibosete tinha era o sangue de Jonatas correndo em sua veia. Mefibosete estava no novo debate, terra do esquecimento. Mas diz a Bíblia que o rei lembrou de Mefibosete. Agora Mefibosete anda com tratos reais. Mefibosete agora, queridos e amados irmãos, agora Mefibosete agora participa do banquete no palácio do rei. Mefibosete agora senta-se na mesa do rei. Por quê? Porque tudo isso, porque Davi tinha amor a Jonatas, seu pai. Veja a importância de uma amizade. Observe como é importante você ter os amigos nos dias atuais. Por causa de uma amizade, Mefibosete foi exaltado por causa do seu pai Jonatas, porque Davi prometeu a Jonatas que não ia deixar ninguém de sua família desamparado. Veja como é importante você ter amigos, queridos amados. Eu tenho amigos, pastor Alex, eu creio que ele tem amigos, Mongel tem amigos. É necessário que você faça amigos. E é importante também, queridos amados, quando o Senhor te exaltar, assim como o Senhor exaltou Davi, assim como o Senhor deu vitória a Davi, Davi não esqueceu das suas promessas, Davi não esqueceu que tinha prometido as Jonatas, Davi honrou com sua promessa, aleluia. Mefibosete era aquele que era esquecido, aquele que era coxo, que trazia as pernas, aquele que estava lá, onde ninguém dava nada para Mefibosete. Mefibosete agora entrava e saía do palácio do rei, aleluia. Queridos amados irmãos, venha, amados irmãos, participe do palácio. A mesa está preparada, basta apenas você agora chegar com o rei, aleluia. A mesa está preparada, querido irmão, participa desse banquete, porque, aleluia, assim como Mefibosete, ainda que você esteja esquecido, desamparado, o Senhor jamais esquece dos filhos seus, aleluia. Diz aí agora, querido, para o teu problema, para a tua luta, para a tua dificuldade, aleluia. Mostra para essa luta, mostra para essa dificuldade o tamanho do Deus que você tem. Fala com Davi, mostra para a sua dificuldade que você tem um Deus grande. Mostra para o seu problema que você tem um Deus que pode tudo. Não fique, queridos amados irmãos, com medo, não fique atormentado, não tenha medo do tamanho do gigante que está em sua frente, porque esse gigante vai cair por terra no nome do Senhor Jesus. Aquela luta, aquela perseguição, aleluia, que tem alguém no teu trabalho, que está planejando contra você, o Senhor dos exércitos, ele entra nessa peleja com você, aleluia. Tem alguém na tua casa, alguém na tua vizinhança, alguém que ele chama na faculdade, no colégio, aleluia, na rua que você mora. Deus, nessa hora, querido amado, ele é com providência na tua casa, ele é com providência na tua luta, ele toma essa peleja para ele nesse momento. O Deus que você serve nessa hora não te desampara, o Deus que você serve nessa hora ele te garante a vitória, assim como Golias caiu no rosto em terra perante Davi. O teu problema, a tua dificuldade, tudo que está te assolando nessa hora, o Senhor joga por terra. Recebe a tua vitória nessa noite, querido. Determina nessa hora, porque o Deus dos exércitos, o Senhor que pode tudo, ele está lá, ele está aqui, ele começa nessa hora a pelejar por você, ele se dispõe por você, aleluia. Ele entrega a tua causa na mão do Senhor, porque o Deus te garante vitória. Aleluia! Aleluia, Deus! Glória a Deus! Querido, escute. Mefibosete estava esquecido, correto? Como eu falei, Mefibosete só estava com Mefibosete. Quem olhava Mefibosete não via nada. Mefibosete não tinha nada. A coisa que Mefibosete tinha era o sangue de Jonatas. A coisa que Mefibosete tinha era o sangue de Jonatas. Mas eu parei para observar. Mefibosete tinha um Deus que era vivo em sua vida. Aleluia. Então, amado, você tem um Deus vivo, querido.
Aleluia. Você tem um Deus que peleja as batalhas por você. Aleluia. Moisés, quando vinha pelo deserto conduzindo o povo de Israel, aleluia, Moisés enfrentava dois gigantes. Um era Faraó que vinha atrás e outro era o mar. Aleluia. O povo questionava Moisés. O povo cobrava uma satisfação de Moisés. Moisés só tinha Deus para apresentar o povo. Moisés sabia o tamanho do Deus que ele se via. Moisés sabia o tamanho do Deus que ele tinha. Moisés não olhava para Faraó. Moisés não olhou para o mar que estava em sua frente. Moisés só olhou para o tamanho de Deus que ele se via. O povo de Israel, quando ele estava sendo conduzido por Moisés, meu amado, ele tinha o gigante que era o mar e tinha o gigante que estava atrás. Mas Moisés não olhou nem para o gigante que estava atrás, nem para o gigante que estava na frente. Moisés só olhou para o tamanho do Deus que ele tinha em sua vida. Moisés agora pega o seu cajado, toca naquelas águas, o mar se abre e o povo de Israel passa, atravessa o mar, ao pés enxutos, e do outro lado Miriam cantou: só o Senhor é Deus. Nessa noite, amado irmão, comece a cantar que só o Senhor é Deus. Comece a cantar que só o Senhor é Deus, porque Deus te garante vitória. Você vai atravessar esse mar, você vai atravessar esse mar que está à sua frente, você vai passar por esse gigante, você vai ter vitória, porque o Senhor é Deus em tua vida. Querido, se levante nessa hora, se levante, querido, se levante, se levante, se levante, se levante. Determine a tua vitória nessa hora, determina que o Senhor é Deus em tua vida, determina, olha, feche seus olhos, querido, feche seus olhos, porque o Senhor